ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. Acervo, diariamente nas madrugadas da FM Universitária, com o melhor do flashback internacional. Acervo, aqui na sua FM Universitária 96,7. Vinte horas e 3 minutos. Toda feiticeira é boa, toda brasileira é uma, meu peito não é de silicone, sou na marcha e muito homem. Programa M3. Programa M3. Programa M3. Boa noite. No ar, mais um programa M3. Bate-papo, música, jornalismo, debate, muita polêmica. Tudo isso para animar essa noite de terça-feira. Nós somos Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho. E hoje a gente vai conversar sobre os casos que chocam todo mundo, o senso comum, que são esses casos em que pais matam filhos e vice-versa. Mas antes de começar esse debate, a gente vai ouvir a música Marvin com Nando Reis, desculpa. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava a vida com muito suor, mas mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar, mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei e meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber, mas não botava nem o pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora, e todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Ele disse Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos, só via carne, se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte.
disse: Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. Legal, bem legal. Programa M3. Você que ligou o rádio agora ou está nos ouvindo pelo site fmufp.net, a gente está no ar pela FM Universitária 96.7, conversando sobre os recentes casos de violência cometidos por pais e mães contra seus próprios filhos. Bom, trazendo um pouquinho essa discussão, né, a gente foi fazer uma pesquisa e a gente viu que na mitologia grega, a Medeia é uma personagem que envolve sentimentos contraditórios e também profundamente cruéis. Né? Para proteger o homem amado, Jasão, Medeia matou o próprio irmão e espalhou partes do corpo pelo caminho. O objetivo, né, era fazer com que o pai dela, que estava perseguindo Jasão, demorasse nessa perseguição, já que o pai ia fazer questão de dar um sepultamento digno ao filho, né? E sabendo que seu pai iria fazer esse sepultamento, ela tomou essa medida extrema. Só que tempos depois ela foi abandonada por Jasão, né? E aí, tomada por fúria, matou os próprios filhos para se vingar, né, do homem que tinha abandonado ela, de Jasão. Numa atitude fria e premeditada, né? Ela cometeu esses crimes, tanto o crime de matar o irmão, quanto o crime de matar os próprios filhos. E assim como na mitologia, a gente vem percebendo cada vez mais recorrente, ou pelo menos nos parece mais recorrente, né? Tem aparecido mais, é a ocorrência de filicídios, né? Exemplo do caso Bernardo, né? De pais que matam filhos. Até agora não tem uma conclusão, né? Mas ele é apresentado já como suspeito, o pai e a madrasta são apresentados como suspeito da morte do menino Bernardo em Torres, não. Eu acho que no interior do Rio Grande do Sul, agora me fugiu a cidade. 3 passos, a produção está dizendo 3 passos. Então o pai está sendo acusado de ter participado da morte do filho de 11 anos na última final. Mas assim, o que a gente queria saber é o que está acontecendo com essas famílias, né? Que a gente vê esses casos de... Se não achando que a gente vai conseguir uma solução aqui hoje à noite, mas pensar o que acontece quando a gente vê esses casos que fogem tanto ao que a gente considera normal. Tanto de pais matando filhos, como um caso também que chocou muito, já tem bastante tempo, acho que deve ter uns 6 anos, que foi da Suzanne von Richthofen, né? Que foi um caso que chocou muito, muito pela frieza também, né? Que ela não só matou os pais, mas continua a vida normalmente. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio a promotora Maria do Amparo de Souza, que é titular da 10ª Promotoria de Justiça de Teresina, no núcleo das Promotorias de Defesa da Mulher, Vítima de Violência Doméstica e Familiar. Boa noite, doutora Amparo.
Boa noite, Elisângela Carvalho. Boa noite, Clarissa Carvalho. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Dou meu boa noite também para os ouvintes da Rádio Universitária e do programa M3. É um prazer imenso. Gostaria de colaborar com informações a respeito do tema, que não é fácil, mas tentaremos, na medida do possível, colaborar. Sim. É ótimo. Recebemos também a psicóloga clínica Catiúcia Ludwig, especializada em terapia infantil, orientação familiar e pós-graduanda em neuropsicologia. Boa noite. Boa noite meninas, boa noite aos ouvintes da rádio. Também venho com muita alegria poder contribuir um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né? Esse debate, essa discussão, para que a gente possa refletir sobre esse tema na sociedade. Certo, só que antes da gente começar a conversar aqui no estúdio, né, a gente vai ouvir uma matéria que foi produzida por Aldenora Cavalcante e Lisiane Mosman, com a delegada Andréa Magalhães, que durante muito tempo, né, foi titular da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, aqui em Teresina, e ainda traz dados sobre os casos mais recentes de filicídios no país. Vamos ouvir. Susana von Richthofen confessou que foi a responsável pela morte dos pais. Gil Rugai foi condenado, mas nega ter matado pai e madrasta. Natália Ponte e Guilherme Longo são acusados da morte do menino Joaquim, de apenas 3 anos. Joaquim era filho de Natália, e mais recentemente, pai, madrasta e amiga do casal teriam planejado a morte de Bernardo, de 11 anos, no Rio Grande do Sul. Casos como este chamam a atenção da sociedade não só por envolver violência, mas por serem praticados por pais e filhos. Para a delegada Andréa Magalhães, crimes como esses são consequência da forte desestrutura familiar presente. A maior parte dos crimes cometidos contra a criança são dentro do ambiente familiar. Então, onde é que está tendo a falha? É dentro da família. Poucos casos vêm de fora, a maioria vem mesmo dentro da família. A gente está vendo um momento de perda de valores, de desagregação da instituição família, e que isso vem acarretando esse tipo de coisa. A delegada Andréa, que esteve à frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no Piauí durante 2 anos, ainda afirma que a violência, sobretudo contra as crianças, ficam restritos à casa da vítima devido a ameaças feitas pelo agressor. Eu passei 2 anos na DPCA e a gente pegou inúmeros casos de violência contra criança e adolescente. São crimes feitos na clandestinidade, porque são dentro do ambiente familiar, que não temos testemunha, às vezes só temos a palavra da vítima contra os agressores, que são os próprios pais. Aconteceu muito, casos de padrastos, madrastas, que ameaçavam, né? Olha, se você falar para o seu pai, se você falar para sua mãe, vou matar você. De acordo com o mapa da violência divulgado em 2012 pelo Instituto Sangari, entre 1980 e 2010, a taxa de crianças e adolescentes assassinadas no Brasil cresceu 346%. As causas das mortes brutais e precoces não limitam-se apenas à violência doméstica, mas também estão associadas a rituais satânicos, operações policiais frustradas, assaltos, vingança, tiroteios, entre outros. Aldenora Cavalcante para o programa M3. Bom, quem está com a gente aqui no estúdio hoje é a promotora Maria do Amparo de Souza e a psicóloga Catiúcia Ludwig, que estão com a gente para debater sobre esse assunto. Bom, Catiúcia, não tem como não pensar, né? Será que não existe depois um remorso, né, um arrependimento? Como é que fica depois de passado, sei lá, a circunstância do fato, né? Que a pessoa cai em si e percebe de fato o que foi que ela fez, né? Em geral, depende da motivação do crime, né? A gente tem que avaliar. Primeiro, assim, é muito complicado você avaliar. Você tem que avaliar caso a caso. Porque, assim, a gente tem que avaliar o agressor. Quem é esse agressor? O perfil desse agressor. Se esse agressor é um sociopata ou não. Se ele for um sociopata, ele não vai sentir arrependimento pelo crime. Se ele for uma pessoa que matou por ciúme, um crime por vingança passional, talvez venha a sentir um certo remorso, compaixão, né, em relação a isso. Mas o que chama mais atenção em todos os casos de violência doméstica, que a gente está falando aqui de homicídios, né? Mas existem os casos de abuso sexual, de maus tratos, né? De violência física, violência psicológica, né? Que também são tão graves, né? E o que acontece? A gente percebe que essas relações familiares hoje estão muito carentes do afeto. E esse afeto
né, entre pais e filhos é que vai construir essa relação. Né? Existe o laço consanguíneo, né, muito forte. A mãe é a primeira provedora, tanto emocionalmente como dá o leite, né, como alimento, mas também o pai também dentro desse processo, mas essa relação ela precisa ser alimentada, né? Ela precisa ser construída. E aí a família é um modelo da criança. Então, é a partir desse modelo que a criança vai estabelecer os seus vínculos, né? Então, se ela tem uma família que tem um modelo de respeito, de amor e de afeto, ela vai ser um indivíduo mais equilibrado, ela vai ser um indivíduo que não vai ser propenso a problemas, a transtornos psicológicos mais adiante, né? Vai ser um adulto mais equilibrado. Fora que se essa pessoa também não teve isso na sua infância, é mais difícil para ela, talvez seja mais difícil para ela reproduzir isso no momento. Exatamente. Então, quando você forma uma criança sem afeto, né, uma criança que foi vítima de maus tratos, você está formando um indivíduo mais frio, você está formando um indivíduo que não tem empatia com o outro. Que é mais propenso a também praticar com os filhos ou com outras pessoas a mesma violência. E aí a gente fica num círculo vicioso, né? Então, assim, o agredido passa a ser agressor e vice-versa. Entendo. Doutora Amparo, no caso específico desse caso, Bernardo, uma coisa que chamou muita atenção foi a questão da premeditação, né? Assim, até onde se sabe, que ainda não tem nada, né, definitivo na justiça, provado, mas assim, a linha de investigação que a polícia está seguindo mostra o quê? Que a madrasta, né, colocou ele no carro para ir a uma cidade próxima, teve azar de pegar uma multa e de ser uma rodovia monitorada e tal. Quer dizer, teve toda uma premeditação, uma pessoa foi contratada, né, uma amiga para ajudar com aquilo. Essa questão de premeditar torna esse tipo de crime ainda mais passível de punição, não é isso? É um agravante. Não seria nem agravante. Na nossa linguagem realmente jurídica, é um crime qualificado, é um homicídio qualificado e, consequentemente, é considerado hediondo. A hediondez vai fazer com que esse homicídio... a qualificadora vai fazer com que esse homicídio seja considerado hediondo. E realmente essa premeditação aí foi o que tornou, que mais chamou a atenção de todos, foi essa frieza toda. Você não vê, não que justifique alguém matar outro, não é isso? Só naqueles casos permitidos em lei, de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e outros mais. Mas pelo menos a gente conseguiria raciocinar e entender, mas nesse caso não tem como, você chama outra pessoa. Segundo consta, né, já seria a segunda tentativa. Isso, consta que teve uma tentativa de asfixia antes, né, asfixia para matá-lo, né, e o que também a gente vê, que como a doutora Catiúcia bem colocou, essa criança, ela, nesse caso específico, essa criança, não foi dada credibilidade à palavra da criança. Exatamente. Sim, ela procurou o Ministério Público, não foi? Procurou o Ministério Público, procurou o Judiciário e... O menino de 11 anos, ele foi diretamente ao fórum, expôs, né, o problema, pediu ajuda, pediu solução. E nesse caso, a Justiça, né... Talvez até na tentativa de conciliar. Conciliar, isso seria isso. Mas, infelizmente, acabou falhando, né? Foi. Na violência doméstica, aqui em Teresina, que eu trabalho, com violência contra a mulher, especificamente, né? Violência doméstica poderia ser esse caso, não só contra a mulher, né? Sim. Mas nesse caso, a gente sempre... nesses casos extremos, que a gente tem inclusive as medidas protetivas de urgência, a gente sempre ouve a vítima, depois a gente vai procurar saber realmente, mas a gente sempre dá credibilidade à palavra da vítima, porque não se consegue conceber uma criança procurar o fórum, procurar o judiciário, o Ministério Público para mentir, não consigo conceber isso, da mesma forma que quando uma mulher nos procura, a gente sempre procura dar credibilidade à palavra daquela mulher vítima. E eu acho que tem outras questões, por exemplo, eu não sei qual é o procedimento padrão. Essa senhora vai poder me dizer melhor, mas assim, qual é o procedimento padrão no caso desse? Uma criança, não sei nem se tem um procedimento padrão, porque eu acho que não deve ser tão comum uma criança ir sozinha tomar iniciativa e pedir ajuda, mas assim, eram questões que podiam ter sido checadas, né, com vizinhos, porque aí depois que acontece também o acompanhamento relatos, do Conselho Tutelar, né? Seria o caso que deveria ter feito, a doutora Catiúcia até deve trabalhar nesse assunto, um relatório, no mínimo tinha que ter sido feito um
relatório, um estudo, um acompanhamento com assistente social. Isso, com assistente social e psicólogo. É assim que a gente costuma fazer lá aqui em Teresina, no Juizado de Violência Doméstica, nesses casos, como a gente acha que tendo algum tipo de maus tratos às crianças e que determinado pai ou determinada mãe não deve ficar com aquela criança, a gente costuma fazer esse relatório. Eu acho que um ponto também muito difícil, que eu imagino que tenha sido especialmente difícil para ele, é porque ele foi colocado frente a frente com o pai e o juiz perguntou ao menino se ele daria uma nova chance ao pai. É claro que ele daria, né? Na verdade, ele tinha quem mais, né? Tudo que ele queria era o amor do pai. Era o amor do pai. Se o pai está dizendo na frente do juiz, não, eu me comprometo em melhorar, em dar mais atenção, então era tudo aquilo que ele queria ouvir. É claro que ele ia dizer, não, eu fico com meu pai. Mas isso é óbvio, é exatamente por isso que a gente sempre tem que proteger a vítima de violência doméstica, porque sempre o vínculo existe, doméstico, o vínculo afetivo, sempre existe. Então, é por isso que é uma vítima diferenciada. A vítima de violência doméstica, ela é diferente de uma vítima de roubo na rua, uma vítima de furto. É uma vítima que você deve vê-la de uma forma totalmente diferenciada. Doutora Catiúcia, é até bom falar sobre isso também, porque envolve muito essa relação afetiva. Sim, a questão da familiar. Mesmo, né? Com certeza. E assim, a vítima da violência doméstica, em geral a criança, elas por vezes se sente inclusive culpada, certo? Sim. Por sofrer a violência, né? Então, é todo um processo que tem que ser avaliado, né? Não cabe essa decisão à criança, né? Por tudo que eu vi, o que eu vi foi via mídia, né? Não sei, não acompanhei o processo, não acompanhei o caso, né? Não conheço o que sei é o que todo mundo sabe, né? Pela televisão, pelas matérias que estão sendo vinculadas. Mas assim, é necessário se fazer uma avaliação dessa família. Como é essa família? Como é essa estrutura, né? Será que essa criança vai ser bem colocada nessa família? Será que vai ser saudável para ela? Né? Então, assim, existem as redes de apoio, né? Que o Ministério inclusive Público... aqui no Piauí estão com muito problema, né? Que os lares não estão mais podendo sequer receber porque estão super lotados. Inclusive isso foi um dado que eu vi ontem, né? Num dos sites que me chamou muita atenção. Porque se você imagina que os lares de acolhimento de menores em Teresina estão lotados, é porque está havendo muito abandono ou porque a violência e as drogas estão de tal forma que as crianças estão sendo retiradas do seio da sua família como uma maneira protetiva. Não é verdade? Está sendo instituído o poder familiar porque as famílias não têm condição de criar, de cuidar, de prover emocionalmente, materialmente essa criança. Não, e fora que normalmente quando se encaminha para um lar, né, quando não se tem um parente próximo que possa cuidar. Então, no caso, tinha a avó materna, né? Tinha a avó materna, né? No caso do Bernardo. No caso do Bernardo também fica muito evidente um grande problema que a gente tem na sociedade, né? Que seja no Piauí, seja no Rio Grande do Sul, que é a questão da omissão. Né? Eu me omito, eu não vou meter a colher na família do outro. É bem complicado né? isso, né? Mas eu vou me omitir porque, assim, não é da minha conta. Mas quando você tem uma criança, existem, inclusive, outras maneiras de fazer denúncia anônima, né? Tem alguns telefones, né? Que acho que a gente pode até colocar aqui. Sim, né? Alguns telefones que as pessoas podem não se identificar e fazer essa denúncia. E o Conselho Tutelar e a Justiça vão checar, vão fazer o Disque 100, né? Isso, e o Disque 100, e aí as pessoas... Isso, né? E o contra a mulher 180. 180 contra a violência contra a mulher e o 100 contra a criança. Isso. Que as pessoas não precisam se identificar, né? Não vai ficar chateado, vai comprar uma briga, mas que você, de certa forma, você vai ajudar essa criança. Porque essa criança pediu ajuda, né? A gente percebe que ela pediu ajuda para muitas pessoas. Ela pediu ajuda para a justiça, ela pediu ajuda para os vizinhos, ela pediu ajuda para um monte de gente, né? E aí precisou chegar num caso extremo, né? Como uma morte tão cruel, para as pessoas poderem ouvir o pedido de socorro dele quando não havia mais chance. Não tinha mais jeito. Né? Inclusive saiu hoje um dado do governo federal de que o Piauí é o 12º entre todos os estados com chamados no Disque 180, né? Que é de violência contra a mulher, né? Então esse dado foi divulgado hoje, na verdade, pelo governo federal. Esse dado, ele reflete realmente a realidade que está acontecendo. Existe uma grande violência contra a mulher, não só no Piauí,
mas no Brasil todo a gente sabe, de um modo geral. Quando a gente fala aqui da violência doméstica, a mulher, ela tem essa proteção maior até, mas isso não quer dizer que as outras vítimas de violência doméstica também não estão protegidas. É porque a mulher tem a lei específica, que é a Lei Maria da Penha, que é de 2006. E a mulher, pelo menos, é um adulto, né? Isso. Quando você compara com uma criança, não tem... Claro. Pois é. Mas a criança também, ela é a vítima de violência doméstica, desde que esteja ali, entendeu? Então, o 180... existe o que também? Todo esse trabalho de divulgação também. A gente toda oportunidade que se tem, você está se divulgando esse 180 para que haja as denúncias. Essa ligação que é feita para o 180, ela vai direto para o Conselho Tutelar? Não, ela vai para um Serviço Nacional e direciona para o Conselho Tutelar. O 180, que é no caso contra a mulher, ou 100 vai para Brasília. De Brasília, eles redirecionam para cá, para o Piauí, por exemplo. Certo. Eu, quando trabalhava no interior, eu recebia várias denúncias do Disque 100. E a gente tomava as providências, todas foram tomadas. No caso do 180, também vem, e aqui em Teresina imediatamente se requisita a instauração de inquérito policial a respeito daquilo, a delegacia instaura e vai investigar. E, doutora Amparo, se eu não estiver errada, no ECA diz, né, que toda pessoa tem a obrigação de denunciar ou de comunicar qualquer tipo de maus tratos, né? Exatamente, é a obrigação de todos, né? A cidadania. Não é omissão, como a doutora Catiúcia falou, é a questão da omissão que, inclusive, no nosso jargão, em relação à violência doméstica, a gente diz que em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Então, a mesma coisa, se a pessoa vê uma criança sendo maltratada, um idoso também, que a gente sabe que cresceu de forma descontrolada a violência contra o idoso também, a gente tem que fazer essa denúncia. Foi colocado aqui, ligar para o Disque 100 ou para o 180, que vão ser tomadas providências. E a pessoa não vai sofrer nenhum tipo de retaliação. Certo, já são 8h20, a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Piquenique, primeira mostra de cinema e vídeo experimental. Oficinas, exposições, mostras e visitas guiadas. De 11 de março a 11 de maio, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã a 1 da tarde, na Casa da Cultura de Teresina. Mais informações pelo telefone 3215-7849 ou 9805-0432. Participe! Apoio FM Universitária 96,7. 20h30. Programa M3. Aproveita e participa do programa com a gente através da fanpage no Facebook, Programa M3, no Twitter, Programa _M3 e também no Instagram, Programa M3. Ou pelo telefone, se você quiser fazer alguma pergunta às nossas convidadas, o telefone é 3237-1934. Nossas convidadas hoje são a promotora Maria do Amparo e a psicóloga Catiúcia Ludwig. E o programa de hoje a gente está discutindo a ausência de afetividade, né, em algumas famílias, ou o que quer que seja, que acaba, né, dando em casos como esse recente caso Bernardo, que a gente viu, né, em casos de filicídio, ou em casos também de filhos que matam os pais, né, casos que chamam a atenção na mídia. Catiúcia, a gente costuma entender a relação afetiva, né, entre pais e filhos como quase que automática, né? Você tem um filho e junto com o filho nasce o amor que você tem por aquele filho e tudo, mas na verdade não é bem assim, né? É uma relação que você constrói no dia a dia, é uma afetividade que também você constrói. Com certeza. E assim, os pais são
a nossa base, nosso modelo de proteção. Então, é um lugar para onde a gente sempre corre quando a gente está fragilizado, está com medo, quando alguma coisa assusta a gente, né? E a gente, quanto adulto, isso ainda faz. Imagina a criança, né? Que tudo para ela é muito novo. Eu costumo muito dizer assim, a criança é como se ela tivesse entrado num filme pela metade, né? Você já viveu uma certa idade, eu já vivi uma certa idade, a gente já sabe como é que funciona mais ou menos esse roteiro. A gente já sabe o que é que funciona e o que é que não funciona. A criança não, ela vai testar tudo isso. Né? Então ela vai aprender com esses pais. Esses pais são um modelo, né? Tanto de aprendizado como de amor, de respeito, de carinho. Então assim, quando você constrói essa relação com respeito, essa relação é muito legal, é mais gostosa, né? Sim. Quando você priva, às vezes, seu filho do afeto. E hoje em dia, assim, a gente tem um grande problema, porque, assim, hoje em dia a gente tem que trabalhar muito, né? A mulher tem uma dupla jornada, não é verdade? Ela tem a jornada de trabalho. Tripla. É verdade, acumula várias funções e sempre fica um pouco a cargo da mulher, educar filho, cuidar e tudo mais, né? Os pais também participam desse processo, né? Mas, assim, o que acontece? Às vezes a gente acaba por ter uma carga horária muito elevada, ou por N fatores, né, negligenciar um pouquinho, né, essa relação, né, e assim, e às vezes tenta compensar essa relação com um presente. Né? O que é mais complicado. O que ainda, é mais complicado. Se você tem pouco tempo, né, aproveite para mostrar que o pouco tempo pode ser de muita qualidade. Né? Aproveite para que aquele tempo seja só dele, Isso, né? E aproveitar para brincar, para sentar no chão, para se divertir também. E para entender como é o desenvolvimento humano, é a coisa mais bonita que existe. Né? Você vê o indivíduo se desenvolver, uma criança crescendo, andando, falando, né? É muito bonito. E você poder acompanhar o seu filho nesse processo é muito legal, né? Então é um momento também de relaxamento para você e é um momento de que vocês vão estabelecer na verdade é de descoberta mútua, né? Porque às vezes você se surpreende demais. Sim. Né? Com o olhar que a criança tem de uma coisa que você já olha e não percebe. E assim vai construindo o vínculo de vocês. Né? É assim que o vínculo vai sendo construído, é assim que o amor vai sendo construído, é assim que a relação vai sendo construído, né? Tanto o pai como a mãe. Então é todo um processo de construção. Se essa família, se esse lar, que é a minha base, que é a minha segurança, é desestruturada, é um modelo violento, eu vou ser uma pessoa desestruturada também. Né? O afeto é um dos princípios mais importantes do desenvolvimento do afeto para a autoestima. Então a pessoa que não recebe afeto, né, que não tem esse olhar do pai, da mãe, desse amor, dessa troca, do se conhecer, né, como é que ele vai gostar dele mesmo? Né? Se ele não tem a segurança, exatamente, né, de que as pessoas que... E aí a gente vai gerar adultos o quê? A gente vai gerar adultos depressivos, com uma série de transtornos, né? Adultos que não sabem lidar com situações, adultos que não sabem lidar com problema, que têm baixa tolerância à frustração. Então, tudo isso a gente aprende no seio da família. É um processo de aprendizado, né? A família que a gente inicia a nossa construção da identidade. Ok. A doutora Maria do Amparo, assim, os crimes de filicídio que mais recorrentes são por motivação psicótica, né, pelo que a gente pesquisou. E aí a gente lembra também, quando o filho é indesejado, né, a gente lembra aquele caso recente de um bebê abandonado em Picos. Acho que foi agora durante a Semana Santa, se eu não me engano. Foi. E na madrugada teve um outro. Em Picos também? Não, aqui em Teresina. Nessa madrugada? Foi de ontem para hoje. Foi um do Mocambinho, eu acho que foi Zona Leste. Porque depois, eu já me lembrei de outro. Agora teve um no Mocambinho no final de semana também. De um bebê já de 6 meses, por sinal. Na casa de uma pessoa conhecida minha. E também como instrumento de retaliação, né? Quando o ódio de uma pessoa é deslocado para a criança, como no caso do mito de Medea, que a gente falou hoje. Aos olhos da justiça, há alguma diferença no julgamento ou aplicação dessas penas? Ou, na verdade, assim, porque a motivação tem a diferença de motivação para o crime vai ajudar a atenuar ou agravar essa pena, não é isso? Exatamente. Essa motivação, como você está colocando, a gente na nossa linguagem jurídica, nós consideraríamos motivo torpe. Que realmente, aí seriam duas qualificadoras aí já. Já seria o homicídio, nesse caso que nós estamos falando aqui mais, que é o homicídio,
que são vários os crimes de violência doméstica, mas nós estamos falando nesse caso aqui de homicídio, né? Então já seria um homicídio aí, duplamente qualificado, motivo torpe e por premeditação, por exemplo, nesse caso específico do Bernardo. Então já são duas qualificadoras, entendeu? Então ele é agravado, muito mais agravado esse crime. Entendeu? E por outro lado já pode ser atenuado no caso de uma sociopatia, né? De uma questão psiquiátrica. Não, aí já seria a questão da inimputabilidade que nós chamamos, né? Aí ele teria que se submeter àquela medida de segurança que, por sinal, a medida de segurança, ela pode, inclusive, ela pode ser até mais mais pesada, seria até uma pena mais pesada que se podia dizer, porque ela não tem prazo. Enquanto acaba se tornando perpétua, né? Perpétua até. Ela não tem aquele prazo estipulado. Então eu acredito que ela é até mais gravosa, uma medida de segurança, porque enquanto persistir a periculosidade daquele criminoso, ela vai continuar. Entendeu? Então, ela muitas vezes ela pode se tornar até uma prisão perpétua. Até teve o caso recente aqui em Teresina, né, daquele rapaz que atacou uma criança com um espeto, né? Sim, na rua e de forma, assim, extremamente, claro que sempre seria gratuita, né, mas daquela foi absurda. E parece que dentro, né, mesmo da prisão, ele estava recebendo também muita retaliação dos outros presos, né? Até porque nem mesmo os presos conseguem, né, lidar com o tipo de situação dessa. Exatamente, porque a violência doméstica, o que eu estou acostumada muito realmente a ver é sempre o contrário. Por exemplo, como a gente trabalha na violência doméstica, a gente vê muito filhos. Hoje, os filhos adultos, exatamente esses filhos adultos muitas vezes foram sofrendo maus tratos, são pessoas que crescem com a afetividade, com pouca afetividade. Essas pessoas são violentas, muitas vezes se casam, vão para um relacionamento e maltratam as mulheres, porque o maior índice de violência que a gente tem hoje é marido e mulher. Depois é que vem de filhos contra a mãe, contra a irmã, neto, contra a avó, e geralmente filho contra a mãe. Geralmente esses jovens que usam tóxico, substâncias entorpecentes, e aqueles crimes, mas é patrimonial. Ele fica exigindo quantias para comprar a substância entorpecente, entendeu? Então, mas o que a gente vê é isso, é o resultado dessa violência que já foi sofrida antes, ela se reflete lá na frente. Reproduzindo, né? É um ciclo, sempre é um ciclo. Então, o Ministério Público hoje, a nível nacional, ele tem trabalhado muito isso, a questão da violência, não só doméstica, mas qualquer tipo de violência. Existem projetos a nível nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, que ele fala, conte até 10, exatamente para você não explodir e não perder a sua calma, não perder o seu controle emocional e não cometer um crime. Então, a violência, ela tem que ser combatida em todo o âmbito. Sim. Entendeu? Não só doméstica, porque, claro. Entendeu? Porque a gente vai diminuir, zerar a doméstica se a gente diminuir a outra também. Então, todas. Agora, a doméstica sempre é mais agravada, exatamente porque vem de pessoas que deveriam proteger a vítima, né? E que está escondida, né? Uma violência que não se vê. Uma violência que não se vê, exatamente, Clarissa. E mesmo quando doméstica. Vê, tem essa questão, né? É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas, quer dizer, você não está vendo e tem a dificuldade da vítima até de como denunciar. Como é que eu denuncio meu marido? Como é que eu denuncio meu pai? Como é que eu denuncio meu irmão? Nós temos muito isso, nós temos muito com relação à violência doméstica isso, a falta de testemunhas, pronto, para comprovar o crime, para exatamente tem pouca condenação muitas vezes por conta disso. É no recesso dos lares, não tem testemunhas, aí muitas vezes vai absolvido o agressor. É realmente muito complicado. A gente vai ouvir agora uma matéria produzida, né, pela nossa repórter Amanda Noleto, com Itapuã Cavalcante, que é conselheiro titular do Conselho aqui em Teresina, e ele vai falar um pouquinho também sobre como proceder em casos de denúncia. Conselho tutelar. Para entender como se procede em casos de suspeita de abusos contra crianças e adolescentes, Itapuã Cavalcante, conselheiro tutelar do segundo mandato do Conselho Tutelar de Teresina, responde como devemos proceder em casos de denúncia. São 4 conselhos tutelares, né? Cada região administrativa tem um conselho, Zona Sul, Zona Leste, Zona Sudeste e Zona Norte, né? E aí, assim, a denúncia pode ser feita pelos telefones dos conselhos e a denúncia pode ser anônima.
Você liga ou vem ao Conselho Tutelar, quando realmente quer se identificar, ou então você liga para o telefone do Conselho e faz a denúncia. O Conselho ele age quando existe violação iminente ou ameaça da violação. Às vezes você está em casa, seu vizinho, a criança chora muito, né? Chora, alguma coisa errada vai acontecer. Então denuncia o Conselho Tutelar, tem que tomar para fazer a averiguação. Às vezes não é nada, só é bem perda do mínimo, mas às vezes pode estar acontecendo uma grave violação de direito. Aí, mediante a denúncia, a gente vai fazer a audiência, vai fazer a visita para poder identificar. Pode denunciar para o Disque 100, que é o Disque 100 distribui para os Conselhos Tutelares, que é o telefone que é da Secretaria de Direitos Humanos. O artigo 70 do Estatuto da Criança diz que todos nós somos responsáveis lá pelo direito de criança e adolescente. Entendeu? Não é uma lei, entendeu? A partir do momento que você ouve ou você vê uma violação de direito, você não faz a denúncia. Ou você está no mínimo sendo conivente com aquilo que está acontecendo e está infringindo uma lei também que pode ser parceira de representação e de respondência. Vamos fazer um DDI agora e ouvir a jornalista Drica Torres, direto dos Estados Unidos, para saber como é que os americanos têm lidado com casos dessa natureza. DDI. Drica, boa noite. Boa noite, Drica. Drica, você está ouvindo a gente? A gente vai tentar restabelecer a ligação com a Drica, mas enquanto isso a gente vai conversando, né? E a gente estava ouvindo aqui o Itapuã falando sobre esses casos também em Teresina, né? E a gente até já citou alguns deles. E assim, não tem como não chocar a cada caso novo, né? É aquela história, quando parece que a gente já viu tudo, vem alguma coisa ainda pior. Eu queria saber de vocês que atuam, né, nessa área, que lidam, né? É possível dizer qual seria, né, uma situação que mais chamou a atenção de vocês ou que foi mais difícil lidar? A Catiúcia. Pois é, assim, em geral, qualquer violência contra a criança, né, choca muito a gente. É muito difícil, né? E assim, a gente fica imaginando que um ser tão vulnerável, né, tão indefeso, né, é vítima às vezes de crimes tão cruéis. E uma coisa que a gente às vezes não dá tanta importância, que é a violência psicológica, certo? Que é muito importante, né? Às vezes existe muita violência psicológica dentro de casa, né? Então, assim... E que não deixa marca física, não né? deixa marca, mas deixam marcas profundas, né, nessa pessoa. E aí a gente vai ter o quê? Um indivíduo com uma personalidade mais vulnerável. A gente vai ter um indivíduo que está mais vulnerável, inclusive, quando está adolescente, né, ele não sabe como resolver os problemas. Ele aprendeu que o modelo de violência dentro de casa é que é o modelo para resolver os problemas, né? Então ele vai inclusive utilizar de subterfúgios como a droga, né, que está aí tão vinculada, né, tão acessível, infelizmente, né, aos jovens. E aí, assim, como por uma questão às vezes até de falta de maturidade mesmo, né, e falta de maturidade inclusive cerebral, né, ele vai utilizar desse subterfúgio como uma forma de conseguir um certo prazer, uma certa alegria, uma certa felicidade, certo? É um instrumento de felicidade para ele, porque ele não aprendeu que nas relações, que as pequenas coisas, né, essas é que trazem a felicidade, essas é que trazem a alegria, né? Então a gente percebe muito que a gente encontra, né, muitos pais que são usuários, né, e que já vem todo desse círculo das crianças que não tiveram uma afetividade tão bem trabalhada e se tornam adultos que são mais propensos a esse tipo de problema, que vão gerar filhos, então é todo um processo. É uma coisa que eu fico me perguntando, né, você falando essa questão do ciclo da violência, né, e até a doutora Amparo falou isso também, né, quer dizer, daquela criança que foi vítima de maltrato, que se torna um adulto agressor da esposa, da companheira, enfim, ou da própria mãe. Como é que quebra esse ciclo?
Quer dizer, como é que se quebra esse ciclo? Acho que é uma coisa para a gente pensar, mas a Drica já está... A Drica já está na linha, gente? Já podemos fazer o DDI? Drica? Drica Torres? Não. Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bom, querida? Boa noite. Eu já estou ao vivo? Já está ao vivo? Já está ok, já está ok. Ótimo. Oi, Clarice, doutora Catiúcia, doutora Amparo, boa noite. Eu tenho alguns dados para apresentar para vocês e eu vou começar aqui pela questão dos filhos que matam os pais. Esses são dados, assim, eles não são tão recentes e eles não são tão facilmente encontrados, dada a natureza, às vezes, violenta dos crimes e pelo fato de envolver crianças. Então, às vezes, esses crimes aqui nos Estados Unidos, eles são investigados, inclusive, pelo FBI. Muitos, a maioria, quando tem esse tipo de crime. Mas vamos lá. Olha só, tem um estudo muito... Alô? Oi, a gente está escutando. Ok. Tem um estudo muito interessante da doutora Kathleen Hyde, da Universidade de Tampa. Ela é autora de alguns livros, uns 5 livros, que versam sobre essa questão de filhos que matam pais, de homicídio, né, de pais matando filhos, enfim. E ela tem um dado que ela aponta que de 1976 a 2007, de 113 infratores presos em média por ano, foram presos por ano, em média, 103 infratores ligados à morte de sua irmã. Certo. A maioria esmagadora desses infratores possuía em torno de 18 anos e eram do sexo masculino. Outros 16% foram jovens em torno de 17 anos ou menos. Quando a porcentagem se volta para as filhas, né, filhas presas pelo assassinato dos pais, esse índice, ele vai para 23%. 82% desses agressores pesquisados agiam sozinhos. É um dado bem... Enfim, eu acho que no Brasil, em todo lugar, passa por essa mesma matriz. Agora, o que chama a atenção é que a pesquisadora ela diz o seguinte: não é possível prever o assassinato dos pais, mas o FBI, nas suas estatísticas, no ano de 2010, apontou que 748 vítimas, né, assassinadas, de 748 vítimas, 107 eram mães, 135 eram pais. E essas 242 vítimas no total, elas representam quase 2% das vítimas de homicídio no país naquele ano. Fatores que podem levar a esse tipo de crime. Não seria um tipo de perfil, mas é o que foi apreendido durante os anos dessa pesquisa e é o que consta no relatório do FBI. Quando uma criança ou um jovem leva a esse ato, ele está em situação, ele normalmente foi criado em uma família disfuncional, quase sempre tem traços de dependência química, ou é uma criança ou um jovem exposto continuamente à violência familiar. Nesse caso, tem casos de alcoolismo presente. O jovem, quando faz, se sente extremamente vulnerável. E algo que é, assim, gritante nos Estados Unidos: tem facilidade na disponibilidade de armas de fogo. Os Estados Unidos é um país que tem 310 milhões de armas de fogo na mão de particulares. Crimes violentos como esse
como o que aconteceu ano passado, quando um adolescente invadiu uma escola de crianças, ele saiu atirando e matou 20. E ele começou assassinando a própria mãe, que era professora dessa escola, na casa dele, antes de se dirigir à escola. Então, assim, por conta desse dado que é apontado consistentemente em todas as pesquisas, o presidente Obama, ele assinou uma medida onde ele proíbe a venda de determinadas armas para particulares, ele restringe a venda de munição, a verificação em torno de quem compra a arma, ela passou a ser bem maior e ele está aumentando consideravelmente o número de psicólogos nas escolas e pedagogos mais voltados a essa questão de observar o comportamento dos alunos e tudo. Vocês têm alguma ponderação, menina? Chama muita atenção da gente aqui, né, a questão da federalização, né, desses casos. Sim. O que aqui no Brasil acaba muitas vezes ficando, no caso dos conselhos tutelares, no âmbito dos municípios, né? Sim. E trazendo para a nossa realidade, a gente sabe da dificuldade, né? Às vezes, muitas vezes, os conselhos tutelares não têm o mínimo de estrutura, né? Não tem sede, não tem carro, não tem telefone. Sim, e aí a gente tem uma disparidade muito grande, né, considerando as duas realidades. Aqui há, inclusive, um departamento do FBI específico para esse tipo de crime e tem também, são unidades especiais da polícia que se envolvem nesse tipo de investigação. Normalmente esse tipo de investigação, ele pode ter 3 departamentos em diferentes níveis da polícia. O que eu achei também interessante e foi que eu acho que uma criança, esses estudos apontam que às vezes alguns fatores levam uma criança também a matar. Quando é uma criança que mata os pais. Sim. Ou ela possui algum tipo de doença mental, ou são crianças com um traço antissocial muito grande, daí a preocupação do presidente em aumentar o número de psicólogos nas escolas públicas, e são também crianças gravemente abusadas, física, social e até verbalmente. Então, no caso dessas crianças, a pesquisa aponta que essas crianças, os adolescentes, eles acham que eles não têm chance de vencer, eles não são como os jovens que podem fugir ou sair de casa, eles não têm as chances deles de vencer, são limitadas, e a morte do pai, do agressor, da mãe, parece ser a única forma de alívio. Uhum. E um dado interessante, que essa pesquisa aponta que normalmente essas crianças depois elas são cometidas de casos de amnésia. Depois de cometidos os crimes? A psicóloga Catiúcia pode talvez explicar. Talvez pelo fato de matar essa dualidade entre a coisa do ódio e do amor, não? Isso, assim, porque para uma criança é algo tão chocante, e assim, dependendo da idade da criança, né, como ela está no processo de desenvolvimento, muitas vezes ela não tem muito essa noção de diferenciação entre realidade e fantasia, né? Dependendo da fase que ela se encontra. Então, assim, e até a criança, às vezes, maior, o pensar em cometer o crime, o elaborar, é totalmente diferente da execução, né? E aí, de repente, diante da execução, né, do fato de executar, a criança vai se encontrar diante daquele quadro, daquela cena, né? E o próprio organismo vai se proteger daquela cena que é tão traumática e vai gerar uma amnésia. Uma forma de proteção. É uma proteção. Criança, sim. É uma forma de proteção. Né? É uma forma de proteção, né? Faz até a gente lembrar daquele caso de São Paulo, né? Isso acontece, inclusive, em alguns casos, a doutora deve ter ouvido já muitos relatos de crianças, em alguns casos de abuso sexual, que às vezes o agredido esquece, assim, do ato, ele não lembra, porque é uma forma de proteção, porque aquilo é tão invasivo, é tão doído, né, que o organismo se protege dessa forma.
Ok, gente, muito obrigada. Obrigada, Drica. Obrigada pelas informações, pela contribuição. E a gente também tem muito que agradecer a doutora Catiúcia, né, também por trazer a contribuição, e a doutora Maria do Amparo. A doutora Maria do Amparo gostaria de também fazer mais algum comentário sobre a questão, sobre a participação da Drica? Só queria colocar que, infelizmente, aqui no Brasil, como colocou já a doutora Catiúcia, realmente a nossa situação é uma realidade diferenciada. É uma realidade que se vive principalmente em Teresina, que é a capital. Nós formos olhar os conselhos tutelares, as delegacias, nós temos uma DPCA, nós temos apenas 3 delegacias da mulher, ou seja, todo o sistema está falido. Certo? Imagine no interior. Imagine no interior, entendeu? Então, a gente ainda está muito aquém, muito distante. Muito distante dessa realidade, entendeu? Então, a gente continua mesmo desprotegido. Infelizmente, as nossas crianças estão desprotegidas, nossos idosos estão desprotegidos. Então, cabe à sociedade começar a fazer essas cobranças dessa proteção. A sociedade vê essas crianças, esses idosos, as mulheres vítimas de violência doméstica como cidadãos que devem ser protegidos pelo Estado, realmente. Certo, a gente tem muito a agradecer, muito obrigada, né? Espero que vocês também tenham gostado da conversa. A gente vai ouvir uma música só para beber uma água, né? Como nossos pais, na voz de Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu
somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos Programa M3. Programa M3. Para dar sua contribuição sobre esse tema, a gente vai saber agora o que tem para falar nosso alter ego, Hermes Coelho, no quadro... Ele, né? Hermes Coelho. Hermes Coelho, no quadro Fale com ele, direto da capital do país. Fale com ele. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Elisângela. Boa noite a todos os ouvintes do M3. Boa noite, Hermes. O tema é forte, né? E assim, está se tornando uma coisa cada vez mais comum. A impressão que eu tenho é que essa falta de valorização da vida, tanto de filhos para os pais como de pais para filhos, que a gente vê em casos que ganham repercussão enorme no Brasil e no mundo também, isso é um reflexo de alguns fenômenos dos nossos tempos. Por exemplo, a gente o avanço da tecnologia traz muitos benefícios, mas a gente aos poucos vai perdendo certos elos. A gente deixa de telefonar, a gente deixa de prestar atenção em quem está ao lado, e no extremo a gente deixa de ter empatia por quem está dentro de casa. Empatia é aquela habilidade de sentir o que o outro sente, de sentir a dor, de sentir o afeto, de ter essa conexão. Lógico que existem casos de psicopatia, mas casos recentes, até de uma filha, por exemplo, adolescente, que quis matar a mãe porque a mãe não a deixava sair para uma festa. Isso é pura falta de empatia, né? A menina chegou até a comprar veneno. O caso do pai que casa com uma nova mulher e percebe que aquele filho de 11 anos, estou falando exatamente do caso do Bernardo, percebe que aquele menino já se tornou inconveniente para os novos padrões de vida dele com essa nova esposa, com a nova família que ele está fazendo. É falta total de empatia. É como se a gente pudesse substituir o insubstituível, o afeto que a gente tem que ter dentro de casa, porque se dentro da família a gente não consegue encontrar esse afeto, onde é que a gente vai encontrar? Sim. Esse tema me incomoda muito porque, para mim, a base do equilíbrio de um ser humano é a família. A gente, se parar para pensar, muitos dos nossos temas são diferentes, mas a gente acaba chegando no cerne de que a família é fundamental. E eu não falo da família tradicional, não, é de todas as famílias, né? De todos os modelos de família. E outra questão muito ligada a isso, na minha visão, é esse egoísmo também dos nossos tempos, né? Esse egoísmo que faz com que a gente personifique coisas e coisifique pessoas. E muita gente vê, assim, os pais, e muitos pais veem os filhos como algo que pode ser substituído, abandonado e até morto. A gente vive a era dos afetos fugazes. Tudo pode ser descartado, até o maior amor que a gente pode sentir. E, o filho está atrapalhando, manda pra cá. Clarissa, Elisângela, pode ser morto. São tristes tempos, viu? É complicado, até porque quando você, na verdade, tem filho, né? Eu acho que o sentimento maior é exatamente de desprendimento, né? Porque você deixa de ser, né? E isso vem desde a gestação, né? Você não é mais o seu corpo, né? Não é mais só o seu corpo, né? É um corpo habitado, né? É o seu filho. Eu ouvi isso, uma frase, uma frase que eu acho muito linda, assim, que os pais... acaba sendo um clichê, mas é um dos clichês mais bonitos, que pais e mães às vezes falam: gente, agora eu não posso mais morrer. A sensação é essa, é um amor tão grande que você quer cuidar, quer proteger da melhor maneira que você puder, até aquela pessoa poder se defender, ou seja, pelo menos 20 anos. Ou seja, nunca. Né?
Não, na sua cabeça nunca, né? Na sua cabeça nunca, até por isso eu pensei aqui, nunca. É esse sentimento, Elisângela, que você descreveu aí exatamente, na sua cabeça nunca, e que é assustador quando a gente vê que um pai, que uma mãe, e que estão perdendo isso. Eu não entendo, eu não consigo entender pessoas que façam até mal, não estou nem falando em matar, pessoas que não consigam ter empatia por uma criatura que ele colocou no mundo. É aquela história, né? Desconfie de quem não gosta de criança e de bicho, né? Exatamente. Porque exatamente. São exatamente com as crianças e com os animais que você tem essa afetividade, né? Se você não consegue... Eu sou desses bobos quando ando aqui em Brasília, se a pessoa está andando com uma criança ou com um cachorro, eu olho e já fico rindo. Porque é isso, eles despertam essa ternura na gente, né? A criança, eu falei cachorro, mas qualquer bicho, como você estava falando. E é assustador. Como é que é possível, por exemplo, a gente fala, esse caso recente do Bernardo, mas o da Isabela Nardoni, uma criança, ela não tinha, meu Deus, 6 anos. Ainda mais indefesa, né? Eu já fico chocado quando é o filho que faz com os pais, como a Suzane von Richthofen. Mas quando é um pai ou uma mãe... choca mais, na verdade. Choca mais, é verdade. Quando é o contrário, você tenta entender, né? O que será que essa menina passou ao ponto de chegar, né, a cometer esse tipo de coisa? Abuso pode ter sofrido, porque a gente não sabe, a gente não está dentro. Não tem como saber. Mas com os pais, nossa, não há amor maior do que o amor que um pai e uma mãe sentem por um filho. É uma das poucas coisas sagradas na minha concepção. E quando há essa quebra, é por isso que a nossa sociedade reage mesmo, fica assustada. Mas o que tem me assustado, eu não sei, será que é impressão minha, mas isso está mais comum, se vocês prestarem atenção, de uns anos para cá. E eu acho que é muita coisa do distanciamento afetivo que essas pessoas estão criando. É como se os filhos fizessem parte daquele projeto, daquela equação da felicidade. Faculdade, emprego, casamento, família. Se a pessoa não funciona dentro desse esquema, ela pode ser descartada. A pessoa, no caso, o filho ou a filha. Sim. Eu acho que é bem isso, Hermes. Muito obrigado pela sua participação. Como sempre, muito interessante, né? Como sempre, indo no nervo das coisas. Querida, a gente se despede de você agora. Eu que agradeço, um beijo grande para vocês e uma boa noite especial para todos os ouvintes. Viu? Boa noite para você também. Boa noite, Hermes. Bom, hoje a gente conversou no programa M3 sobre a afetividade entre pais e filhos, né? Ou quando falta essa afetividade ao ponto de ocorrerem casos como a gente viu recentemente, né, da criança Bernardo, da Isabela Nardoni e outros que a gente citou aqui. Na próxima terça-feira, a gente vai aproveitar a semana do Dia das Mães e vai discutir maternidade. Mas, na verdade, a gente não vai falar da mãe com o avental todo sujo de ovo, não. Não, pelo amor de Deus, não. A gente vai falar, na verdade, da questão da maternidade como uma decisão pessoal e familiar e como é que isso, né, como é que é essa equação com as pressões sociais para a mulher ser mãe, né? Essa mulher que não quer ser mãe. Né? Essa mulher que decide não ser mãe, a que decide ser mãe, quer dizer, de que maneira, até que ponto isso é autonomia feminina, uma decisão e não pressão. Bom, a gente espera aqui na FM Universitária 96.7. Lembrando que você pode nos acompanhar a semana inteira, né, através do Twitter, no perfil Programa _M3, ou através da fanpage no Facebook, Programa M3. Para mandar sugestões ou comentários, pode, além das redes sociais, também mandar um e-mail para programam3@fmufp.net. Opa! Esse programa teve produção e reportagem de Aldenora Cavalcante, Amanda Noleto e Lisiane Mosman. Direção de programação e trabalhos técnicos, Ricardo Souza. Direção geral, Paulo Fernando Carvalho Lopes. Na mesa de áudio, a estreia da nossa produtora Aldenora Cavalcante. E a apresentação, Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho. Boa noite para vocês. Para encerrar, claro, a gente vai ouvir mais uma música, a gente vai ouvir Família com os Titãs. Boa noite, a gente se encontra na próxima terça.